Boa tarde, meu nome é Giovanni e eu vou falar um pouco sobre um artigo que eu escrevi que conta um pouco sobre as influências do consumismo infantil e algumas técnicas para pesquisarmos sobre o tema. O resumo desse tema, desse projeto, é estudar os impactos do consumismo infantil, partindo de resultados vindos de artigos sobre o tema para buscar entender como é feito o consumismo infantil. Na introdução, eu identifico que se existe um problema no consumismo infantil, se isso realmente é um problema, e para argumentar sobre o tema, eu conto um pouco sobre a sociedade do consumo que a gente está imposto, sobre a fácil influência que a criança tem, problemas futuros. Isso tudo é levado em conta porque a criança ela pode ter problemas futuros, vir a ter problemas futuros diante desse consumismo exagerado. E o objetivo principal do artigo, que eu acredito ser o desenvolvimento de técnicas mesmo para próximas pesquisas sobre o assunto. O consumismo ele está imposto na sociedade, né? E desde quando o capitalismo já é a maior parte da nossa sociedade. O capitalismo influencia as pessoas, fazendo com que cada um queira ter mais quantidade de coisas. Isso vira um rótulo que a sociedade impõe. E esse é um grande tópico do assunto, porque é diante desse consumismo que foi se começando a pensar e explorar o consumismo infantil também. Então o capitalismo ele tem muitos problemas para passar para o tema que é o consumismo infantil. A influência da mídia é o outro tópico que eu discorro, porque a publicidade com o aumento do consumismo mundial, né, do capitalismo, a publicidade, ela visa ter maiores ganhos para as entidades maiores, para as maiores corporações, visando lucro realmente. E para esse lucro foi chego nas crianças. As crianças são de fácil influência, então em vez da influência da mídia está sendo usada para a educação dessas crianças, acredito que ela está fazendo isso pelo lado contrário. Ela está querendo que mais crianças consumam e virem adultos consumistas. Então, o principal tópico que eu coloco aí dentro desse tópico consumismo infantil é que as crianças já crescem com a mentalidade de ter e não ser. Então, não ser pessoas estudiosas, educadas, e sim de ter roupas bonitas, ter carros legais. Isso é o que acontece com a nossa sociedade, e é isso que está acontecendo em relação ao consumismo infantil. Para realizar essa pesquisa, a gente desenvolveu juntamente ao professor Dr. Dutra o utilizo da ferramenta Web of Knowledge, que é uma ferramenta que foi uma grata surpresa, assim. Ela é uma ferramenta onde você pega uma base de dados dentro do site
Web of Science, e depois, após tacar dentro dessa ferramenta toda a base de dados sobre o assunto proposto, ela te dá alguns gráficos, autores mais citados, jornais que mais citam o tema, e isso é muito bom para o desenvolvimento de qualquer tema, não só esse imposto por mim. Porém, houve algumas dificuldades durante o desenvolvimento desse projeto, somente com a ferramenta Web of Knowledge, que eu vou explicar mais para frente nos resultados. Então, tive que fazer algumas pesquisas realizadas na internet, de melhores artigos, para ter mais material em português, em material brasileiro propriamente dito. Os resultados da ferramenta foi um baixo desempenho para esse tema imposto, pois para você ter um grande desempenho da ferramenta, você tem que ter no mínimo uns 300 artigos para que tenha um gráfico bem feito ou para você ter um gráfico bem feito ou outros resultados. Isso não foi encontrado em consumismo infantil. Não tivemos 300 artigos realizados sobre o tema, né? E isso fez com que eu tivesse que procurar alguns artigos somente sobre consumismo. E como os resultados foram bem abrangentes, eu filtrei em alguns tópicos de negócios e encontrei os 300 artigos procurados. Porém, essa diferença de temas do consumismo infantil para o consumismo focado em negócios, ele não teve um grande desempenho. Na figura 1, que eu discorro sobre os jornais, né, os top 20 jornais, aí, top 18 eu coloquei, os top 18 jornais que publicam sobre o tema, a maioria deles deu um resultado somente sobre o consumismo e não sobre o consumismo infantil, ficando somente com a terceira posição, a quarta se eu não me engano, de um jornal que conta especificamente casos sobre o consumismo infantil, ou a maior parte dos tópicos deles são de consumismo infantil, relatando consumismo infantil. A figura 2 também, que é dos autores, os top 20 autores, eu também encontrei o mesmo problema. Alguns autores eles discorrem sobre o tema, mas o principal mecanismo deles são o consumismo em si, não só o consumismo infantil. Alguns do top 20, eu acredito que uns 7 ou 8 eles discorrem sobre o tema consumismo infantil, mas bem brevemente, não é o seu tópico principal. E daí no gráfico que eu encontrei, né, foi um gráfico gerado pelo Web of Knowledge, que ele demonstra as ligações entre os temas, o que a galera está escrevendo agora, o que está linkado com o que foi escrito no passado, quais são os autores mais citados. E esse gráfico a gente vê que os links são somente de autores que escrevem sobre o consumismo. E algumas bolinhas somente, sem muita coisa linkada uma com a outra, que discorre sobre o consumismo, de autores que citam os outros. Então, para o tema imposto,
eu acho que foi uma ferramenta que trouxe um baixo desempenho. A conclusão foi o aprendizado da ferramenta. Eu acho que para minha técnica, para meu futuro acadêmico, vai ser utilizado com certeza, uma ferramenta fantástica aí que trouxe e gera facilidade nas pesquisas. Sobre o tema, a literatura inglesa, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, é o forte da pesquisa, né? Eles desenvolvem com mais frequência sobre o tema. O tema principal, né, que é o consumismo infantil, ele está em alta, ele está cada vez mais sendo desenvolvido. Acho que o capitalismo, já na história inteira do homem, acho que o capitalismo já está ganhando um espaço grande, mas a discussão sobre o consumismo que tá gerado hoje é uma coisa um pouco mais recente, e o consumismo infantil é mais ainda. Porém, nosso futuro passa por um bom aprendizado das crianças. Então, esse tema de fundamental discussão, eu acho que é um tema que tem tudo para crescer. E como eu disse, eu tive que usar algumas pesquisas de desenvolvimento voltadas para artigos brasileiros, pesquisados na internet, para poder pesquisar um pouco mais sobre o tema e discorrer um pouco mais sobre ele no comecinho lá. Então acho que isso fica bem explicadinho aí o que eu desenvolvi nesse projeto. Aqui estão as principais referências para eu escrever no meu artigo, né? No caso do consumismo infantil. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado um pouco dessa apresentação.